Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa
Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer. Mais uma vez, bom dia a todas as irmãs e irmãos. É tão bom podermos estar juntos neste dia, neste primeiro dia da semana, para louvarmos o nosso Deus. E naturalmente nós estamos alegres por estarmos aqui. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que tenha sido esse o desejo que vos trouxe aqui. Estarmos juntos e juntos com o Senhor para o adorar. E naturalmente nós não podemos deixar de nos saudarmos uns aos outros com a graça e a paz de Deus. Foi assim que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, a nos saudarmos, a usarmos as nossas palavras para abençoarmos até mesmo aqueles que nos maldizem. E a saudação é uma forma de nós usarmos as nossas palavras para então desejarmos o melhor que há, que é a graça e a paz de Deus. E que assim cada um de vós possa desfrutar dela. E queremos também neste ambiente dar as boas-vindas a todos os irmãos. Hoje sentimos a falta de alguns irmãos porque infelizmente também foram infectados. Estão em recuperação em suas casas. No entanto, nenhum deles, pelo que eu saiba, tem sintomas graves. Estão com sintomas ligeiros, estão a recuperar e, se Deus quiser, nos próximos domingos já estarão conosco. Também a irmã Solange esteve infectada, já recuperou e está conosco. Infelizmente, isso tem passado por grande parte de nós. E por isso que nós sempre alertamos e voltamos a fazê-lo. Ter o máximo de cuidado. Usar a máscara, higienizar as mãos, procurar então guardar a distância, não estarmos em
aglomerações para não sermos contagiados e também para não contagiarmos, porque por vezes há os assintomáticos que podem ter e não saber, e por isso nós estamos aqui também para zelarmos uns pelos outros, pela saúde de cada um. E por isso estes alertas são sempre muito bem-vindos para que então nós possamos ter o máximo de cuidado conosco e com os outros. E também quero, no início deste culto, também alertar-vos em relação às atividades da igreja. Temos durante a semana a atividade à quarta-feira, quer aqui, presencial, com o nosso culto de oração e estudo bíblico às 16 horas, como também através da internet, através do Zoom. Nós também temos a nossa reunião, só que às 19 horas. E os irmãos poderão olhar para o fim do boletim. Lá tem o ID de entrada, assim como também a senha, para que então, a partir das vossas casas, também se possam juntar a nós e possamos então ter a nossa reunião de oração. No próximo sábado, e isso é para os adolescentes e jovens, então a sua reunião, a primeira reunião do ano, então apelamos para que os adolescentes e jovens possam estar no próximo sábado às 15h30 aqui. E no domingo pretendemos então ter no culto da manhã a celebração da ceia do Senhor, que adiamos por causa exatamente deste pico da pandemia. Então, se Deus quiser, no próximo domingo queremos ter a celebração, participar deste memorial, e à tarde para os membros da igreja, então, a nossa Assembleia Geral, para então podermos deliberar sobre plano de atividades, orçamento para este novo ano. Também, a par destas informações, também a Semana Universal de Oração. E por isso que, se olharam para o boletim, o artigo é exatamente Semana Universal de Oração. Porque a nível mundial, de hoje ao próximo domingo, estará a decorrer esta semana de oração, para nós estarmos então, não apenas a ouvir a palavra de Deus, mas estamos também a agradecermos e intercedermos. E para isso, a Aliança Evangélica Portuguesa, que é a promotora desta atividade, ela preparou um guia de oração, que os irmãos poderão encontrar no site da Aliança Evangélica Portuguesa. E para quem tem WhatsApp, eu logo à tarde estarei a enviar o guia de oração para o vosso número, para que então mais facilmente os irmãos possam ter acesso a este guia de oração, que tem devocionais para cada dia, baseado no tema do Sabá, no tema do descanso, como aproveitar o tema do descanso, esse tempo de descanso, porque é um tempo que é muito refletido e foi apresentado pelo próprio Deus no Velho Testamento. Ele descansou ao 7º dia e então ele tem muito a dizer-nos sobre então esse tempo, como usar esse tempo. E temos então durante esta semana devocionais relacionados com esta vertente. Então logo estarei a enviar-vos para que os irmãos tenham acesso, e poderão também ir ao site da Aliança Evangélica Portuguesa e vão encontrar também o guia de oração para esta semana. Só mais uma informação, tem a ver com a classe de jovens e adultos. Nós tínhamos em dezembro previsto termos já as classes separadas, mas ainda não foi possível. Não foi possível porque a classe dos jovens tem lá alguns bancos que saíram daqui e não temos onde colocá-los, então estão ali arrumados. Mas pretendemos no final, então, no início de fevereiro, então, já ter as classes separadas. Os jovens terão a sua classe, os adultos também continuarão aqui e assim estaremos a estudar a palavra de Deus. Também não esquecemos o tempo do cafezinho e o tempo das bolachas ali entre a escola dominical e o culto. Ainda não foi tempo oportuno de nós regressarmos, mas isso não está esquecido, isso não foi anulado.
No entanto, devido a essas circunstâncias, para que então não possamos ser um foco, porque ao comer ou ao beber temos que tirar naturalmente a máscara e ninguém consegue fazê-lo sem tirar. Eu pelo menos não consigo, acho que nenhum dos irmãos tem essa habilidade e por isso então nós ainda não retomamos com esse tempo que também é bom. Mas pretendemos também e oramos para que esta pandemia diminua, se torne numa endemia, então nós possamos ter mais possibilidade de ter estes momentos. Então, deixo convosco estas informações e que os irmãos possam estar a orar por cada atividade, possam estar a orar também pela igreja, orarmos uns pelos outros e como igreja também oramos pela nossa missão para que Deus nos capacite a realizá-la. E talvez esse seja um bom momento para o fazermos, orando também pelos irmãos que estão adoentados, pelos irmãos que estão infectados, para que Deus então possa restaurar a cada um e também nos possa proteger a nós, para que não possamos vir a ficar infectados. Mas se esse for da vontade do Senhor, que assim fiquemos, que o Senhor possa então atenuar os sintomas para que não venhamos a precisar de algum cuidado médico. Então, vamos orar, vamos colocar estes assuntos e outros, vamos preparar-nos para o culto que se está a realizar. Hoje o título da mensagem é Cuidado com a língua, cuidado com as palavras que nós dizemos. E quantas vezes nós temos que nos policiar para que não possa sair da nossa palavra, da nossa boca, palavras destrutivas, palavras que desanimam, palavras que até matam. E por isso nós vamos estar a olhar para esse tema. E os cânticos e os hinos que vamos entoar estão relacionados com esse tema.
O primeiro, ele vai falar que toda a língua diga que Cristo é o Senhor, ao soberano glória e louvor. Que a nossa língua, que as nossas palavras possam ser usadas para dignificar, para adorar, para honrar o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é isso que nós vamos estar a dizer agora, cantando então este cântico. Convido-vos a ficar de pé para juntos o fazermos. Ou eu estou com dificuldades de fazer o favor de ler Salmo 19, de 7 a 14.
Só peço que leia em voz alta para que todos nós possamos ouvir. Salmo 19, de 7 a 14. Obrigado, irmã, pela leitura deste texto. E agora nós vamos estar a cantar o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem ao Senhor. E que também as nossas orações possam ser de acordo com a sua vontade, a fim de nós o agradarmos. E queremos pedir um irmão que então nos possa dirigir neste tempo de oração. Podem fazer o favor de sentarem. Nós vamos continuar a cantar agora. Vamos cantar um hino. E nesse hino também, ele está relacionado com as nossas palavras. E na terceira estrofe que nós vamos estar a cantar, diz: minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Este hino que nós vamos cantar é um hino de consagração. E ele é introduzido por este versículo. Quem está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? E como vão reparar ao cantarmos este hino, nós consagramos ao Senhor tudo. Nós consagramos-lhe a nossa vida, nós consagramos-lhe os nossos momentos, nós consagramos-lhe as nossas mãos, nós consagramos-lhe os nossos pés, a nossa voz, os nossos lábios, os nossos bens, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso coração, o nosso amor e desejo. E por último vamos dizer: faz que meu ser inteiro eu te possa consagrar. É uma oração que nós vamos estar a fazer ao nosso Deus, uma oração de consagração a Ele. E que realmente cada um de nós se possa consagrar de uma forma total, que da cabeça aos pés, todo o nosso ser seja consagrado ao Senhor. Então nós vamos cantar este hino e também fala aqui também dos nossos bens, que também aqueles que desejarem consagrar ao Senhor os seus dízimos e ofertas, que também neste momento, vindo à frente, o possam fazer enquanto este hino vai estar a ser cantado por nós. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes voam ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar.
Queria convidar os irmãos a fazerem favor de ficarem novamente de pé e vamos ler o texto bíblico que serve então como base para a nossa meditação de hoje. Voltamos ao livro de Tiago, voltamos a olhar para esta carta e hoje então chegamos ao capítulo 3 e vamos ler os primeiros 12 versículos deste capítulo. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. E diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e dos seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pai querido, estamos com a tua palavra aberta. E Pai querido, como este tema nos toca, porque nós olhando, nós refletindo, vemos como temos falhado, como temos usado por vezes as nossas palavras não para edificar, mas para destruir, não para abençoar, mas para maldizer. E por isso, Pai querido, queremos te pedir que o teu Espírito fale a cada um de nós e que seja o mesmo Espírito, Senhor, também a moldar a nossa língua, a moldar as nossas palavras, para que nós possamos ser cuidadosos no que dizemos, possamos pensar bem antes de o fazermos, a fim de podermos, então, de uma forma refletida, dizer aquilo que é bom, aquilo que é conveniente, aquilo que dá graças, que dá glória e que exalta o teu nome, Senhor. Por isso pedimos que nos conduzas na reflexão sobre a tua palavra. E queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pelo sustento que nos tens dado, também pela oportunidade que tivemos de participar com os dízimos e ofertas. Que tu possas derramar as tuas bênçãos sobre o teu povo e que tu possas estar a suprir a necessidade de cada um. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E mantenham, se faz favor, a palavra de Deus aberta neste texto, porque ele vai ser então o texto que nós vamos usar. Nós sabemos que, por vezes, o silêncio é o melhor. Quando nós guardamos silêncio, quando nós não nos precipitamos nas palavras, nós evitamos dizer algumas coisas das quais mais tarde nos possamos vir a arrepender. O silêncio, ele é bom porque nos ajuda a refletirmos naquilo que vamos dizer, a fim de nós podermos ser sensatos, podermos ser dóceis, mesmo quando temos que dizer uma verdade dura. E nós às vezes temos que dizer verdades duras, mas temos que saber como vamos dizer. Quais as palavras que vamos usar para que então
essa verdade que é dura, não possa ela ser entendida e possa ter um efeito negativo. Mas nós também sabemos que por vezes o silêncio é perturbador. Não sei se já aconteceu convosco estarem numa roda de amigos e estarem a conversar e de repente há um silêncio. Qual é a nossa tentação? É nós falarmos. É nós envolvemos-nos. E às vezes até não dominamos muito o assunto, mas como há um silêncio que se torna perturbador, nós acabamos por quebrar o silêncio. Acabamos por ser impulsionados para dizer, porque às vezes o silêncio perturba-nos. Às vezes o silêncio é perturbador e nós então entramos na conversa porque já não estamos a suportar aquele silêncio. Há um ditado popular que diz o seguinte: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. E este ditado diz que falar no momento certo é importante, mas por vezes manter a reserva, ou saber se conter, ou manter o silêncio, em determinadas ocasiões é ainda muito melhor do que o falar. É preciso evitar-se falar fora do tempo e ainda mais evitar-se dizer palavras que estão envolvidas em agressividade. E Tiago sabia quão difícil é controlarmos as nossas palavras. Quão difícil era para esta igreja controlar as palavras. E por isso ele vai assinalar 3 aspectos que devemos ter presentes quando falamos, quando usamos as palavras. E o primeiro aspecto que ele vai mostrar é que todos tropeçamos. Todos. Reparem no versículo 1 e no versículo 2, em que ele claramente diz isso. Todos tropeçamos. Mas é muito interessante como Tiago começa esta secção. E se repararem, em cada secção ele começa assim: meus irmãos. Ele não se coloca à parte, mas ele trata-os por irmãos. Ele cria afinidade. Antes de falar, ele cria então afeição, uma empatia com os seus leitores para que ouçam. Vejam que até no tratamento, Tiago está a ter cuidado com as suas palavras. Meus irmãos, e ele introduz assim: meus irmãos, procura a levá-los a agir através do amor e não da imposição, não através da força. Ele não usa a sua autoridade para pedir que eles fizessem assim. Ele procura em amor, então, exortá-los a fazerem como ele estava a dizer. E vemos que Tiago começa com um conselho. E ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Então ele começa com este conselho. E a palavra mestre referia-se a uma pessoa que se dedicava ao ensino da palavra do Senhor, à pregação da mensagem do Senhor. E nós sabemos que ser mestre é um dom do próprio Cristo. Foi Cristo que deu esse dom à igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Foi o próprio Senhor que deu este dom à igreja. Também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta, no versículo 28, ele dizia: uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois então outros milagres que ele aí refere. Então fala de mestres como um dom dado por Deus. Mas por que ele vai dizer: não sejais muitos de vós, ou não vos torneis muitos de vós mestres?
ele vai dar duas respostas a esta questão. Por quê? Por que não se tornarem mestres? Primeiro, porque receberemos um mais duro ou maior juízo. A primeira tem a ver com o juízo que é feito. O juízo que Deus vai trazer àqueles que falam a sua palavra, àqueles que a comunicam. E o fardo de um líder não é um fardo leve, é pesado. Além das responsabilidades que tem inerentes ao cargo que possui, Deus também requer algo dele. Deus requer que ele cumpra, que ele transmita fielmente a palavra do Senhor. E por isso, se não fizer, como vimos hoje na nossa lição, ele vai ser chamado à responsabilidade, sabendo que havemos de receber maior juízo. E o mestre nas comunidades cristãs primitivas era aquele que ensinava a palavra ao povo de Deus. Corresponderia o mesmo ao pregador, ao professor da escola dominical, que tem essa responsabilidade. E parece, por estas palavras de Tiago, que naquela altura havia alguns que ambicionavam ser mestres, pela posição, pelo prestígio que tinham. E alguns então tinham essa ambição. Eram movidos pela vaidade, eram movidos pelo desejo de promoção. E por isso essa exortação de Tiago. Muitos de vós não desejeis ser mestres, porque terão que prestar contas. Terão que prestar contas por aquilo que fizerem. Porque o mestre está a usar a palavra de Deus que pode levar à vida e à morte. Os mestres são responsáveis pelo crescimento espiritual de outros crentes. Há um grande potencial de se fazer o mal se um mestre faltar à verdade. Assim como também há uma grande oportunidade para se fazer o bem se ele for fiel à palavra, se ele a transmitir, então, fielmente, de uma forma, então, que possa honrar ao Senhor. Então, o primeiro aspecto, porque não deveis ser mestre, é porque havemos de receber maior juízo. Ele próprio se envolve, como também tendo que prestar contas ao Senhor. Mas há um segundo aspecto, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Esse é o segundo aspecto que ele apresenta no versículo 2. Todos tropeçam. E o mestre não é exceção. Ele também tropeça. E por estar à frente, então, a sua missão, o seu exemplo, as suas palavras são ouvidas e podem ter poder. E ele tem que se policiar a si mesmo, porque ele está sujeito a tropeçar. Aliás, como não somos perfeitos, todos tropeçamos, todos falhamos. E ele alerta exatamente para isso. Ninguém pode afirmar que segue os ensinos de Jesus de uma forma perfeita, porque tropeçamos. E como Tiago já tinha dito no capítulo 2, versículo 10, se alguém falhar em um ponto da lei, falha em toda a lei. Se ele acaba por tropeçar em toda a lei. Reparem que é exatamente esta mesma palavra que aparece no versículo 10 do capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Todos tropeçamos. E Tiago não se põe à parte. Ele não diz, todos vós tropeçais. Ele diz, todos nós. Ele se envolve.
porque também ele era mestre na igreja em Jerusalém e também já tinha tropeçado algumas vezes. O que é tropeçar? O que é que significa esta palavra no texto original? Significa falhar. Aponta para uma falha espiritual. Aponta para alguém que fica com os pés presos em alguma armadilha. Tropeçar refere-se a pecar contra Deus ou ofender a sua pessoa. Todos tropeçamos, continuamente o fazemos, diz Tiago. E ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. É perfeito. Uma das coisas mais difíceis de controlar é a língua, como Tiago vai dizê-lo. E quem o consegue fazer, ele diz que indica maturidade. Indica que é uma pessoa madura. Nós, olhando para o livro de Provérbios, nós vemos como ele está cheio de ensinos sobre o controle da fala. Poderíamos ver vários textos, irmãos, se tiverem uma Bíblia com concordância, poderão ver que em várias ocasiões, então, Salomão fala sobre, então, a fala, a linguagem, as palavras. É preciso uma pessoa ser madura para usar as palavras com sabedoria. Perfeito. Perfeito aqui não se refere a uma pessoa impecável, mas a uma pessoa que é madura espiritualmente falando, conseguindo controlar o uso da sua língua. E quem o faz, então, denota maturidade. No entanto, ninguém está imune a pecar com a língua. E por isso que ele vai dizer que cada um precisa se policiar a si mesmo. E o segundo ponto, primeiro ele diz, todos tropeçamos, alerta-nos. Depois ele vai dizer, é necessário controlar a língua. E este é o segundo ponto que vai do versículo 3 ao versículo 6. Há um perigo por trás das nossas palavras. E Tiago então fala do controle da língua. E vemos que ele primeiro usa duas imagens. A imagem do freio na boca do cavalo para controlar este animal. E nós sabemos que um cavalo é um animal de grande força física, mas é domado por um instrumento pequeno, que se coloca na boca e que se consegue então controlar. Que consegue-se levar o animal para onde se deseja, com base apenas naquele freio que ele tem na sua boca. O mesmo acontece com o navio. Nós às vezes olhamos para o navio e vemos que é algo grande, não é? E nós ficamos admirados quando olhamos para aqueles cruzeiros. Mas para dirigir um navio ou um cruzeiro, basta um pequeno leme para então dar rumo a esse meio de transporte. E ele fala então de um pequeno leme que direciona o navio. E aquele que está então ao comando pode levar então o navio para onde desejar. E quando nós olhamos para estas duas ilustrações que ele apresenta, do freio na boca do cavalo e do leme para o navio, nós vemos como o pequeno controla o grande, como a parte controla o todo. Dominar a língua, o pequeno, a parte, é controlar a vida, é controlar o grande e o todo. O que acontece com um cavalo sem rédeas? Torna-se um potencial destruidor. O que é que sucede a um barco quando o leme se parte? É destruído, pode encalhar, anda à deriva
no mar. O controle da língua, da mesma forma, evita uma vida destrutiva e autodestrutiva. E a partir destas duas imagens que ele aqui usa, Tiago mostra que a língua, sendo pequena, gaba-se de grandes coisas, como diz no versículo 5. Gaba-se, elogia-se, promove-se, mas também pode ser usada para sentido negativo. Gabar-se geralmente tem um sentido negativo e esta é a intenção de Tiago aqui. Vede e acrescenta, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um antigo provérbio japonês diz que uma língua de 7,5 centímetros pode derrubar um homem de 1,80 m. É claro que não é entendido no sentido físico, mas pode derrubar, pode destruir. Uma língua de 7,5 centímetros tem esse poder para destruir. A língua pode ser muito útil como um freio ou um leme, ou pode ser destrutiva como um fogo num bosque. Uma pequena palavra pode suscitar uma grande contenda. Uma pequena palavra pode destruir amizades. A língua não é apenas um pequeno órgão, como ele diz, mas é um fogo. E ele vai dizer exatamente isso no versículo 6. Ora, a língua é um fogo. Já Salomão dizia isso. Salomão disse que o homem sem escrúpulos causa o mal, e nos seus lábios há algo como um fogo devorador. Mas Tiago ainda vai dar mais forma. Diz que a língua é um fogo, mas vai dizer ainda mais, é um mundo de iniquidade. Tem um imenso poder para destruir e causar um grande número de problemas. Dissensões, zangas, iras, amarguras, invejas e outros males sociais. A língua influencia o modo como nós olhamos para os outros. Uma pessoa com uma boca suja ou uma língua crítica pode ser julgada com base na sua língua. Por como diz, a língua põe em chamas o curso da nossa existência e pode ser posta em chamas pelo inferno. A avaliação, muitas vezes, de uma pessoa é pelas suas palavras. Porque ela destrói e torna-se autodestrutiva. Tiago vai dizer exatamente isso, dessa destruição que a língua e as palavras podem causar. Ele diz que ela contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno. E a palavra usada aqui para inferno, a palavra Gena, referia-se ao vale de Inom, a sul de Jerusalém, que era uma autêntica lixeira, que queimava dia e noite. Era um fogo que não se extinguia. E o próprio Jesus vai usar essa palavra para mostrar o fogo que não se extingue, o fogo do inferno. E o próprio inferno, ele inspira palavras com o propósito de destruir. Porque não apenas o inferno, mas aquele que vai para o inferno e os seus anjos também, ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso as palavras que ele promove são palavras de destruição. Por isso ele vai dizer que é necessário controlarmos a nossa língua. Ter cuidado, policiarmos-nos a nós mesmos. Porque ela tem um grande poder de destruir. E talvez alguns de vós já tenham sido destruídos pelas palavras de alguém. Talvez até vós também já possam ter destruído uma amizade por causa de alguma palavra que disseram. Nós sabemos
como a língua tem esse poder. E ele vai dizer, cuidado, a língua deve ser usada para o bem. A língua, as palavras do cristão, elas devem ser usadas para promoverem o bem. E este é o terceiro ponto que ele aqui coloca diante de nós, do versículo 7 ao versículo 12. E ele vai começar por dizer, o homem tem poder para domar tudo. Não há animais que ele não consiga domar. E certamente os irmãos já viram o encantamento de serpentes, não é? Aqueles que parece que até estão a domar as serpentes. Já viram também domadores de tigres, de leões. Já foram talvez a algum circo em que tiveram a oportunidade de ver isso. Vemos também como o homem tem a capacidade de adestrar cães para responderem às suas orientações. Sabemos que até o homem pode domar os golfinhos, domar a vida aquática como os golfinhos. O homem não apenas domina sobre os animais, sobre a natureza, mas começa também a estender o seu domínio para fora da terra na direção do espaço. Porém, ele vai dizer, isso pode-se domar, mas a língua, essa, nenhum homem é capaz de domar. A língua é o mal que não se pode conter. E a ideia de não se poder conter é dizer, é algo incontrolável. É algo incontrolável. Podemos até controlar animais selvagens, mas temos muitas dificuldades em controlar uma língua tão pequena. E Tiago não apenas diz que a língua é difícil de conter, mas diz que ela está carregada de algo extremamente destruidor. Ele diz carregado de veneno mortífero. Faz-nos pensar numa serpente altamente venenosa, que basta uma pica dela e em poucos minutos a pessoa morre. Assim também ele compara a língua. Está carregado um veneno mortífero. Davi, ele tinha essa mesma percepção acerca da língua, quando declara, afiam a língua como a serpente, nos seus lábios há veneno de cobra. Há veneno de cobra. Quantas bocas às vezes destilam veneno. E às vezes parece que estão carregados de uma grande dose de veneno. Algumas vezes não nos damos conta dos grandes estragos que os nossos inocentes comentários produzem. Às vezes nós fazemos alguns comentários e às vezes não nos apercebemos dos estragos que acabamos por causar. Novamente volto aos provérbios. E há um provérbio chinês que declara o seguinte: há 3 coisas que não regressam: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Uma vez pronunciada a palavra, não há maneira de fazê-la regressar. Não há maneira de apagar aquilo que se disse. Procura-se remediar, mas não há maneira de fazê-la regressar. E nada é tão difícil de sufocar como o rumor. Nada é tão difícil de cicatrizar como os efeitos de uma história maligna e ociosa, de um comentário, de uma crítica que põe em causa a reputação da outra pessoa. Lembremos-nos que uma vez dita a palavra, esta foge ao nosso controle. Por isso é importante pensarmos antes de falarmos. Porque mesmo que não possamos fazer a palavra voltar, nós vamos ter que dar contas por ela. Sobretudo contas àquele que está lá no céu, que vê tudo. O nosso Pai. Como é que nós devemos empregar a nossa língua? Versículo 9 ele começa a dizer, para bendizermos a Deus. Para bendizermos o Senhor e Pai. Este é o melhor e mais sublime uso da língua. Usá-la para honrar, para dignificar aquele
que é o nosso Senhor e Pai. Nós fomos criados para a glória de Deus, para lhe darmos honra e glória. Essa é a nossa missão aqui. Cumpre-nos a nós, então, executarmos. No entanto, ele vai dizer que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E como esta parte é irônica, porque nós podemos dizer, eu estou a louvar ao Senhor, eu estou a adorá-lo. Mas se eu disser alguma coisa contra o meu irmão, contra os outros, a minha adoração cai por terra. Porque ele está a dizer, se fizeres isso, tu não estás a maldizer o teu irmão, não estás a maldizer o teu próximo, tu estás a maldizer o próprio Deus. Porque ele, a quem tu dirigiste palavras amargas, foi feito à semelhança de Deus. E às vezes não se pensa isso. Às vezes nós pensamos que somos livres para dizermos o que queremos. Mas não sabemos que ao fazermos isso estamos a atentar contra uma criatura de Deus. Que foi feito, como Tiago diz, à semelhança de Deus. Isso é grave. De uma boca, ele vai dizer, procede bênção e maldição. Basta olharmos para o que aconteceu com Pedro. Pedro, no momento ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, e logo de seguida está a repreender Jesus. Por um lado, foi bem-aventurado. Por outro lado, foi repreendido. Para trás de mim, Satanás. Bênção e maldição procedendo daquela boca no mesmo instante, numa mesma circunstância. Por isso ele diz, cuidado, porque de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que assim aconteça entre vós. Dois padrões diferentes na forma como falamos com Deus e como falamos com os outros apagam todo o bem que possamos fazer com a nossa língua. E ele vai usar aqui 3 imagens, tal como o rabino judeu usava 3 imagens, ele usa 3 imagens, então, para exemplificar a verdade que está a dizer. E a primeira dessas imagens está no versículo 11. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Uma fonte só pode produzir de 2 tipos de água. De uma fonte ou sai água doce ou sai água amargosa. Não há uma alternância. Ora sai água doce, ora sai água amarga. Já viram alguma fonte assim? Não. Ou sai água boa ou sai água má. Não há um misto entre as duas. Então fala-nos dessa situação. Tiago diz que a fonte só pode produzir um tipo de água. Apenas um tipo, ou doce ou amarga. Da mesma forma que não se pode esperar palavras convenientes, palavras de edificação na boca de um não cristão, também na boca de um cristão, o que é conveniente é que haja palavras de edificação. Palavras que possam honrar a Deus. A segunda ilustração, ela aparece no versículo 12, em que ele diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Nós sabemos que uma figueira, o que é que produz? Produz figos. Uma videira, ela produz uvas. Uma macieira, produz maçãs. Cada árvore produz segundo a sua espécie e não de forma diferente.
E essa declaração faz-nos refletir de forma profunda. Cada árvore produz os frutos segundo a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Por isso Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Porque cada árvore produz os seus frutos. Novamente somos chamados a refletir que não deve haver duplicidade de frutos no nosso viver. Por isso somos chamados a produzir o fruto que dele se espera. Mas há uma terceira imagem no versículo 12 ainda. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Esta terceira ilustração é muito semelhante à primeira. A primeira fala que uma fonte que só produz água não é errada em si mesmo. Pode ser água doce, pode ser água salgada. Mas esta ilustração difere da primeira num ponto. Naquela fonte só jorra uma qualidade de água, potável ou não potável. Não importa qual seja, apenas uma. É genérica. Porque trata de ambas as possibilidades. Aqui, ela é específica. Ela vai dizer que a fonte salgada não produz água doce. A maior necessidade naquela região era água potável. Água para se beber. No entanto, a fonte salgada, elas existiam. Mas uma fonte salgada não pode produzir água doce. O que é que Tiago quer dizer com isso? Que a fonte salgada, e podemos compará-la ao falar do homem não crente, não regenerado, que não tem palavras de edificação, não pode produzir uma boa palavra. Quem deve produzir de fato esta palavra é o servo de Deus. E ele quem tem a palavra que alcança, que liberta o mundo na qual se encontra. É de nós, não é dos outros. Não é daqueles que não creem em Jesus que se deve ouvir palavra de edificação, é de nós. Deus requer de cada um de nós que nós então possamos produzir palavras que edificam, que animam, que produzem vida. Não é dos outros. Por isso ele diz, e voltamos ao versículo 10. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Não é conveniente que tenhamos palavras para bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens que são a imagem e semelhança de Deus. Quem adora a Deus não pode amaldiçoar o seu próximo. E essa é a tese que domina aqui o livro de Tiago. Adoração e conduta devem caminhar juntos. O meu procedimento para com o próximo será a projeção fiel do meu verdadeiro relacionamento com Deus. Por outras palavras, se o meu relacionamento com o meu próximo não está bem, se eu uso palavras amargas com o meu próximo, como é que estará a minha relação com Deus? Se calhar está no mesmo nível. Se calhar o meu relacionamento com Deus é um relacionamento afastado, porque a conduta e a adoração devem caminhar juntos. Se eu digo que adoro ao Senhor, então eu devo ter uma conduta apropriada exatamente a isso. Por isso, nós devemos ter cuidado com aquilo que dizemos. Devemos ter cuidado com aquilo que falamos. Podemos destruir uma vida com uma palavra leviana ou pouco responsável. Por isso que nós tenhamos palavras de louvor e adoração ao nosso Deus. Que nós tenhamos palavras de edificação e de amor para com o nosso próximo. Que não saia da nossa boca, ou que saia da nossa boca, palavras que dão vida. Por isso, tenhamos muito cuidado. Pensemos antes de falar. Não nos precipitemos. Porque com as nossas palavras, ou pelas nossas palavras, nós podemos ser condenados. Então, que nós possamos seguir as orientações de Tiago. E se assim fizermos, tenho a certeza que muito melhor será
a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto e desculpem já o atraso, mas o texto era longo e também o assunto extremamente importante e por isso este abuso da minha parte. Mas queria vos convidar a cantarmos o hino 566, que é uma oração que nós fazemos pedindo ao Senhor que possa então trabalhar nas nossas vidas a fim de nós podermos viver unidos em um só corpo. Convido-vos a ficar de pé, vamos juntos cantar. Convidar-vos a sentarem-se e enquanto o pós-lúdio vai estar a ser tocado, vamos ter este tempo de oração com o nosso Deus. E se houver alguma coisa a confessarmos ao nosso Deus, que então neste momento possamos fazê-lo. Quer relacionado com as palavras que temos dito, quer relacionado com os assuntos, que aproveitemos este tempo para nos confessarmos diante do Senhor.
queremos desejar aos nossos filhos, um bom regresso às aulas, que possam se aplicar bem neste segundo período. Que Deus possa vos guardar na escola, que possa guardar as vossas mentes, os vossos corações, a vossa vida. E também desejar o mesmo aos pais, que possam confiar no Senhor, entregar os seus filhos, porque nós temos um Pai que cuida de nós em qualquer momento. E para todos os irmãos, que Deus vos abençoe. Amém. Nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, onde foi o amor, onde foi o amor. Espírito